Boa noite. Estamos chegando ao fim da programação dessa sexta-feira aqui na Flip. E na segunda mesa dessa faixa noturna que a gente criou na programação desse ano, que a gente está chamando de Sexo, Letras e Rock and Roll. Ontem tivemos o Maltner e o Marcelino, e amanhã é Karina Bura e Arnaldo Antunes. Hoje a gente teve um dia com discussões relevantes sobre o Brasil, sobre a nossa história, sobre família. Mas agora a gente vai ao que realmente importa, com essa mesa chamada Os Imorais, com duas feras da literatura erótica, pornográfica brasileira. Por isso a gente pede que realmente tirem as crianças da sala, se elas ainda estiverem aqui. A revista Piauí apoia essa mesa, e quem vai mediar é o Daniel Benevides, que é editor de livros da revista Brasileiros. Por favor, Reinaldo, Eliane e Daniel, sejam bem-vindos. Daniel, pode começar. Bom, muito boa noite. Não sei se vocês repararam na lua que está aí, muito apropriada para essa mesa. A gente teve antes uma mesa falando de família, e agora a gente vai ter uma mesa falando de como muitas famílias são feitas. A gente vai ter que tomar muito cuidado, porque todas as palavras aqui vão poder ter duplo sentido, né? Então, eu vou introduzir a mesa vou começar a falar aqui da Eliane Robert Moraes, que é professora de literatura brasileira da USP e é uma grande estudiosa de erótica na literatura, especialmente Marquês de Sade. Ela está relançando agora esse Sade, a Felicidade Libertina, que é sensacional, e está lançando esse livro, que é uma referência para todo mundo, que é Antologia da Poesia Erótica Brasileira, pela Atelier. É um livro incrível que vai de Gregório de Matos aos poetas contemporâneos, inclusive alguns que estão aqui na Flip. Arnaldo Antunes, Hermínio Belo de Carvalho, o Calito Azevedo, eles estão nessa antologia. Então, palmas para a Eliane. E, bom, e aqui, do lado esquerdo, na extrema esquerda, nós temos o ponta Reinaldo Moraes, autor de um livro que foi um marco nos anos 80, para todo mundo que tem a minha idade, e depois também que a Companhia das Letras lançou num outro formato, na coleção Má Companhia, que é o Tanto Faz, que foi de 1980, né? O Tanto Faz. Tanto Faz em 81. 81. Aí o Abacaxi, poucos anos depois, aí ficou um tempo sem escrever, né? Lançou o Infanto Juvenil Órbita de Caracóis, né? Aí veio o Umidade, que é esse livro aqui, que é um livro de contos, muitos deles fecininos, né? De alta lubricidade, como diz o título. Inclusive, um deles foi analisado pela Eliane num artigo que compara o Reinaldo com o Sade. A gente vai falar sobre isso. Reinaldo Moraes com Marquês de Sade. E aí ele lançou Pornopopeia, que foi um livro que estourou, um livro incrível, que tem uma cena memorável. E a gente vai comentar dessa cena. Eu acho que todo mundo que leu deve imaginar qual cena que eu estou me referindo. E, mais recentemente, ele lançou O Cheirinho do Amor, que é um livro de crônicas, em que ele fez muitas pesquisas na internet, pesquisas de campo. A gente vai falar sobre isso também. E ele reservou uma surpresa
para essa mesa que vai ser genial. Os fotógrafos já estão preparados. Eu queria começar falando com a Eliane. Você ficou 10 anos pesquisando para essa antologia. Queria que você contasse um pouco desse processo, das surpresas que você encontrou. Tem muitos poemas anônimos, enfim, você entrou em coleções particulares, em bibliotecas no Brasil inteiro, teve conversas com herdeiros dos poetas, alguns recusaram, enfim. Queria que você contasse brevemente sobre isso. Bom, estudei durante muito tempo, antes de tudo, boa noite a todo mundo. E estudei bastante tempo a literatura erótica europeia e muito a literatura erótica francesa, porque a França realmente tem um erotismo literário fora do comum. E eu sempre fiquei com aquela coisinha me cutucando assim, mas e o Brasil, né? E no Brasil, como é que é isso e tal? E aí, por várias razões, eu acabei me encontrando um pouco com essa vertente erótica brasileira, que foi... Hilda Hilst começou a publicar aqui no Brasil, e na época que ela publicou aquilo foi muito escandaloso, e eu acabei sendo a pessoa que poderia escrever sobre. Eu adoro a obra da Hilda, a obra pornográfica, a obra não pornográfica. Ao mesmo tempo, eu tinha um grande amigo que está presente na antologia, um dos grandes poetas brasileiros, que é o José Paulo Paes, falecido em 1998, que era um grande estudioso também e tradutor de erótica. O Zé Paulo sempre me incitava. Aí eu descobri também, lendo o Mário de Andrade, que o Mário dizia isso, que a pornografia no Brasil era desorganizada, que nós não tínhamos uma pornografia organizada. Isso o Mário diz em 1926. Essas coisas foram se juntando um pouco na minha cabeça, e eu comecei a fazer uma pesquisa informal, né? Assim, conversando com amigos, vem um te passa um poema, um estudioso de outro autor te passa outro e tal. Aí, a partir de um certo momento, eu falei, puxa, tem coisa aqui. Como dizia Mário de Andrade, bota dois brasileiros juntos, estão falando porcaria. Então, assim, eu comecei a levar essas porcarias a sério, e aí foi se formando um corpus, foi uma coisa um pouco, assim, espontânea, e, de repente, quando eu vi, eu tinha o material, aí eu fui atrás das lacunas, não é? Então, visitei muitas bibliotecas, tive... Sim, um acolhimento de alguns colecionadores particulares que me acharam coisas que eram difíceis, porque normalmente muita coisa foi publicada clandestinamente e tal, não sei o quê. Foi uma aventura, foi um trabalho super gostoso. Eu cheguei, assim, a mais ou menos 300 poetas, né, começando lá do século XVII, do Gregório de Matos até hoje, e a uns 1.500 poemas. Aí, para publicar, eu fiz uma seleção. Mesmo assim, eu fico achando que uma antologia é um trabalho sempre inacabado, não é? Quer dizer, o livro acabou de sair, já tem gente que fala, nossa, mas é aquele poema, é aquele poeta. Então, é uma aposta, né? Estou muito feliz com esse lançamento, e foi mais ou menos isso. Você pensa, inclusive, em fazer um livro só com os poetas anônimos, né? Que era um projeto do Mário de Andrade. Eu gostaria, porque a parte de anônimos e de poetas populares, ela é genial. E mesmo o que o Mário levantou, assim, ainda tem muita coisa que a gente pode vasculhar e pode achar. Mas, ufa, vamos com calma, né? Reinaldo, você quer contar um pouco como foi esse tempo que você escreveu as crônicas era para a revista Status, né? Isso. O Cheirinho de Amor, as suas pesquisas, como que... Tem coisas bem... pesquisa, né? Não tem muita pesquisa, não, porque essa coisa de sexo a gente já nasce embutido, né, com isso, então... Mas foi engraçado, porque me convidaram em 2011. A revista Status, ela existiu nos anos 70, para competir com a Playboy, né? E nessa época, 70 e 80, eles se diferenciavam um pouco, assim, culturalmente. Era uma revista que tinha mais
mais leitura. Inclusive, eles tinham um concurso de contos eróticos, que era famoso, muita gente ganhou esse concurso, ou apareceu ali e tal. E depois ela sumiu em algum momento dos anos 90 e voltou em 2011. Aí o editor lá me convidou por causa do Pornopopeia, né? Porque é uma revista masculina, tem lá umas senhoras com pouco trajes bem vaporosos. E então teria a ver, assim, um cara que escreveu um livro Pornopopeia escreveu uma crônica ali. Então eu tenho escrito nos últimos 4 anos para a revista. E foi uma coisa engraçada, porque eu fiquei eu não sabia nem por onde começar, porque eu pensei, eu não sou sexólogo, o que eu vou ficar falando de sexo, né? Não vou fazer o quê? Eu também não vou ficar fazendo literatura, que eu vou fazer continhos, e acho meio chato. Mas eu sentei e comecei a mandar bala. E as primeiras crônicas, né? Se alguém se dignar a coçar o bolso e comprar o livro aí depois, e começar a ler assim, linearmente, vai ver que nas primeiras crônicas, o sexo aparece meio tangencialmente. Assim. Eu estou falando de uma outra coisa e, de repente, aparece alguma brincadeira e tal. E lá pela 5ª ou 6ª crônica, assim, eu já comecei a ir direto ao ponto. E tem vários pontos, né, para ir, né, em matéria de sexo. Né? E aí eu fui... Tem uma crônica, um dia escrevi uma crônica sobre o pênis, né? Nada menos explícito que isso. Assim. É uma crônica chamada O Pênis, o Factotum. Assim. Então eu fiquei tecendo algumas considerações sobre o pênis. Assim. E depois tem crônica... Isso tudo também vem muito de gancho, né, de jornal, o famoso fait divers, que também alimenta muito o cronista, qualquer tipo de cronista. E mesmo um cronista meio fecenino, como eu tinha que ser, né, tenho que ser nessa revista. Tinha, porque eu não estou mais escrevendo lá desde o mês passado. Mas aí você fica vendo assim que não há falta de assunto. Os assuntos chovem, literalmente, chovem. Sabe, de repente você lê lá que tem um sujeito que tem 2 pênis, que tem uma difalia, né, que é uma doença muito rara, mas que acomete, não sei se alguém aqui, porque podia dar um testemunho, assim, mas é incrível, porque é um americano que tem 2 pênis, um pouco maior que o outro, assim, o que dá para você tirar uma série de ilações daí, né? Como é que ele faz, qual que ele usa primeiro, ou, sei lá, onde ele põe, ou se ele põe um num lugar, o outro no outro, não sei o quê, aquela coisa. Então é esse tipo de coisa, assim, que é sempre buscando, assim, um ângulo assim um pouco diferente para falar desse assunto tão banal, né? Porque todo mundo aqui está sentado em cima de um sexo, sei lá. Então foi isso, na verdade. Legal. A Eliane queria ler, inclusive, um trecho de uma das crônicas. A gente tinha separado aqui algumas. Sim. Bom, eu acho que é obrigatório a gente ler um trecho do Cheirinho de Amor. Sim. Né? Que é uma Assim, crônica... É a popular crônica do bacalhau. A crônica do bacalhau. É uma crônica que posso só contextualizar. Pode. É uma crônica que eu escrevi mais ou menos na Páscoa, né? Porque é uma época assim, apropriada. Porque eu fui encarregado pela minha família de comprar um famoso lombo de bacalhau num dos lugares mais tradicionais de São Paulo, que é a Casa Godinho, que era um português que, em 1888, abriu essa venda, né? Era uma venda, e como toda venda, assim, até acho que os anos 50, assim, tinha bacalhau pendurado na porta, né? E o meu pai tinha um escritório no centro da cidade, a Casa Godinho fica na rua Líbero Badaró, que é no centro da cidade. E o meu pai tinha um escritório no centro da cidade e ele sempre vinha dizendo assim, eu passei hoje pela Líbero Badaró e senti aquele cheirinho, assim, né, do bacalhau. E aí ele dava risada, minha mãe dava risada, assim, meio de forma, com mais censura, assim, né. E eu, com o tempo, fui adquirindo várias experiências olfativas e finalmente pude entender onde estava a sacanagem ali do meu pai. E aí eu descrevo nessa crônica simplesmente o ato de ir à cidade e comprar o bacalhau na Casa Godinho. Com várias consequências que vamos ver agora. Então, como diz o nosso narrador, papai gostava de salientar seu apreço pelo cheiro do bacalhau, com óbvias segundas intenções que acabei captando com o tempo e com a aquisição de certas experiências olfativas.
O bacalhau entra aqui porque, justamente na última Páscoa, fui encarregado pela família da minha mulher, também ela de ascendência lusa, de comprar o famoso lombo do Gados Murrua, o melhor e mais caro bacalhau do mercado, naquela mesma mercearia frequentada pelo velho 50 anos atrás. Há muito tempo já que não penduram o bacalhau na porta, onde hoje não duraria 2 minutos antes de ser surrupiado por algum tubarão ou tubarinho na correria, dado seu alto valor monetário, além de nutritíssimo. Baratíssimo antigamente, o bacalhau era item da culinária popular e havia até um ditado muito comum aplicado a pessoas consideradas desimportantes demais para merecer prenda de valor, boa remuneração pelos serviços prestados ou alguma deferência especial. Para quem é bacalhau, basta, se dizia. E foi assim que me vi na mercearia a sopesar os bitelões da iguaria embaladas em bandejinhas de isopor, envolvidas em filme transparente, decidindo qual delas levar. A embalagem do bicho, longe de ser hermética, deixava um pouco do sal do peixe e muito do seu cheiro se transferirem para meus dedos, algo que só percebi cruzando o viaduto do chá, ao levar distraidamente a mão ao nariz. Cheirei, senti, pirei. Aquele cheiro me falava direto à libido, pá. Se me perdoam mais uma vez certa rudeza vernacular nessas páginas, eu diria tratar-se do inconfundível e genérico cheiro de buceta. De buceta saudável, cônscia de si mesma, passível de pronta excitação se devidamente provocada. Para mim, naquela hora morna da tarde, aquele odor era nada mais, nada menos que o cheirinho do amor. E como estes olhos meus, que algum bacalhau há um dia de comer, depois de escoadas minhas cinzas para o mar, não haviam perdido o senso da visão, acontecia de se verem a todo instante atraídos por vários dos exemplares femininos em circulação à minha volta, no vasto oceano humanoide da Pauliceia, o que só acentuava a conotação sexual do bodum de bacalhau impregnado em meus dedos. Ali estavam, naquele intenso aroma, os inequívocos vestígios da vulva arquetípica herdada das formas aquáticas ancestrais de onde viemos. Palmas para o bacalhau. Ô, Reinaldo, eu não vou resistir, chegou uma pergunta sensacional aqui. A pergunta é curta e grossa. É verdade que você teve um caso com Foucault? Ah, porra. Não, não é verdade. Ele só passou a mão na minha perna. E aqui uma pergunta do Ângelo Santiago para ambos, que acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando agora. Inclusive, a Eliane notou na antologia que a erótica brasileira tende muito ao deboche, né? Uhum. Então, o Ângelo perguntou por que o sexo é tão engraçado e, ao mesmo tempo, por que choca tanto. Ele perguntou para os dois. Por favor. Eu não sei, você sabe. Não tem ideia. Eu acho que as duas coisas elas andam junto. Ele é engraçado porque choca, não é? Quer dizer, o riso também e a gente soltar um pouco, não é? Este choque do sexo pela via do cômico, não é? Assim, junta essas duas pontas, não é? O choque e a comicidade, o humor, não é? A gente ri daquilo que a gente pode ter alguma dificuldade de falar, de tocar, e que mexe aí com nossos subterrâneos, né? E eu acho que... Mas enfim, em função um pouco desse trabalho que eu fiz, eu gostaria de notar, em particular, como isso acontece no Brasil. Né? Quer dizer, como estudei outras literaturas eróticas e tal, eu acho assim, muito interessante que o Brasil tenha realmente uma via cômica muito
bonita na literatura erótica, né? Quer dizer, assim, ela é rica, ela é caudalosa, né? Quer dizer, é uma via muito forte da nossa poesia, e isso não é, só queria dizer que isso não é uma tônica assim, de toda a erótica. Por exemplo, a própria erótica francesa, que tem muito do risível, mas também assim, há todo um erotismo trágico, há um erotismo místico, que são assim, um pouco ausentes, não é? Não totalmente, mas que são um pouco mais ausentes da nossa poesia. Isso eu acho extraordinário, não é? Quer dizer, é uma característica um pouco nossa. Então, particularmente nós rimos muito com o sexo. Você quer comentar? Matou para mim. Tá Matei. Matei o sexo? Então, matou o mistério do riso e do sexo. Bom, já que a gente entrou nesse assunto, queria pedir para você ler o poema do Gregório de Matos, que é sempre engraçado também, e fazer um comentário. Ele, aliás, é um poeta que aparece bastante na antologia, né? Tem uns na verdade, a antologia se abre com o Gregório, né? Então, a antologia se abre com o Gregório e se abre com esse poema que eu vou ler, que é um soneto dele, extraordinário, adorável, e que se chama Desaires da formosura com as pensões da natureza ponderadas na mesma dama. Então, sim, o título é coisa séria aqui, né? Então, eu vou ler para vocês. Rubi, concha de pérolas peregrina, animado cristal, viva escarlata, duas safiras sobre lisa prata, ouro encrespado sobre prata fina. Este é o rostinho de Caterina. E porque docemente obriga e mata, não livra o ser divina em ser ingrata, e raio a raio os corações fulmina. Viu Fábio uma tarde transportado, bebendo admirações e galhardias, a quem já tanto amor levantou aras. Disse igualmente amante e magoado: ah, muchacha gentil, que tal serias, se sendo tão formosa não cagaras? Muito bom. Obrigada. E o da pica, não é? Oi. Como que é? Vai emendar com a pica? Podemos emendar com a pica. Você estava pensando em outra coisa? Porque aqui Pode tem a ser, pica. o Mas poema... o negócio da pica, só um parênteses. A Eliane me mandou um e-mail dizendo que às vezes a gente fica conversando sobre as etimologias dos palavrões, né? De onde vem e tal. E ela fez uma pesquisa sobre a origem etimológica da pica. E uma das origens mais plausíveis seria que a pica é o nome de um pássaro, né? E cujo nome científico é pica-pica, é o gênero e a espécie, né? Ou a família e a espécie. Pica com P maiúsculo e pica com P minúsculo. É um pássaro na Europa. Isso. E que mais se descobriu sobre a Eu tenho pica? uma definição que a gente se interessa muito por ornitologia também, né? Então é o seguinte: pica, primeiro, é um termo de medicina derivado de pega. E pega é a ave que come todo tipo de coisa. Passa geral, né? Passa pingola geral. Não sobra nada ali. Mas pica designa também uma perversão do paladar que é caracterizada pela aversão aos alimentos corriqueiros e pelo desejo de comer substâncias não nutrientes, carvão, gesso e raízes. Nossa. Então, quer dizer, o que eu disse para o Reinaldo, assim, eu percebi que desde criança eu tinha a pica, porque eu adorei sempre comer bobagem. Só depois que começamos a falar bobagem, né? Mas, Porque às vezes a pessoa tem uma pica na gaiola em casa e não sabe, né? Porque chama aquilo pelo outro nome. E aí não quer abrir a gaiola, né, para a pica não sair. Mas é legal a gente saber de onde vem, né? Porque a gente sabe que às vezes a pica vem pela frente, por trás, mas etimologicamente assim seria mais interessante, né? Então é ótimo. E a Eliane também tem um negócio sobre puta que é ótimo. Se der tempo a gente fala. Pode ir. Então,
Você está Você aí? vai- Não, A puta? não, a puta eu não trouxe, só a tudo pica. bom. Ah, Vamos ler o... vai. Mas vocês não lembram de cabeça? Bom, então eu vou ler aqui um poema garimpado pela Eliane, do Francisco Muniz Barreto, cidadão que nasceu em 1804 e veio, infelizmente, falecer em 1868. Chama A Pica Ressuscita a Mulher Morta. A pica, um instrumento, é que no mundo mais milagres tem feito e mais proezas. A pica, o melhor traste é das belezas. Mal que começa a lhes coçar o sundo. O que é sundo? É um fundo Fundo, mesmo, fundo. né? A pica é o cão que avança furibundo a plebeias, fidalgas e princesas. A pica em chamas Troia pôs acesas. E a Dido fez descer do urco ao fundo. É a pica carnal, possante espada, que o mundo perfurante emenda, entorta e tudo vence como bem lhe agrada. A pica, ora é calmante, ora conforta. Sendo em dose alopática aplicada, a pica ressuscita a mulher morta. Grande Francisco Muniz Barreto. Agora eu posso ler o pênis? Você quer comentar um pouco sobre esse eu vou poema? ler, eu Porque tem essa... gostaria porque você fala... Eu gostaria de ler o pênis, assim, é um... O pênis meu aqui, né? Ele leu a minha pica, Não do da minha Francisco, antologia. Vou ler agora o pênis do cheirinho, né? Um belo dia, lá pelo final da meninice, você acorda de pau duro. Muito bem. Voilá o mandrová ereto a pedir que você tome alguma providência a respeito. Não é nada além de sangue injetado pelo tesão nos canais cavernosos do seu pênis, mas vai dar muito trabalho pela vida afora lidar com aquilo. Namoro, ciúmes, casamento, filhos, carência, rolos mil. Tudo por causa de uma simples ereção. No princípio, você mesmo pode dar conta do fenômeno tipo do it yourself. Mas logo você descobre que se uma mulher te ajudar a lidar com o impaciente objeto, tudo fica mais prazeroso. E complicado, ao fim e ao cabo, mas c'est la vie, como diria Brigitte Bardot, e a minha prima Valéria, que estudava francês na Alliance Française, e em quem, num dos confusos dias de nossa adolescência, dei uns beijos no cinema. Não me lembro que filme passava, nem me lembro se eu tinha mesmo uma prima chamada Valéria. Mas lembro dos beijos e da ereção envergonhada que eles me provocaram dentro de uma imitação barata de cueca Zorba que mais parecia uma sacola de supermercado com furinhos na bunda. Pois então, o fato é que a primeira ereção consciente, fremente, latejante, urgente e ejaculante, a gente nunca esquece. Para o homem, é o ato fundante da sua identidade masculina, o equivalente na mulher à primeira menstruação. O cogito ergo sum cartesiano, na era pós-freudiana, virou pênis, logo existo. Aplausos para o pênis. Bom, já que você leu essa crônica, eu vou fazer uma pergunta aqui da Lívia e da Isadora para o Reinaldo. Reinaldo, na vida real, você já se referiu ao seu próprio membro como rocambole de carne? Ou só o Zeca fala assim? Não, O não, Zeca eu do não- Pornopopeia. Não, nunca me referia. Aliás, eu não me refiro muito ao meu pênis, assim, em geral. Em geral, ele é usado aqui em algumas circunstâncias, tal, mas nunca falei o senhor meu pênis, assim, de manhã, não dou bom dia de manhã. Acho que ninguém faz isso, né? Você quer falar do... Vamos passar para a surpresa ou a gente espera Machado? mais um pouco? Olha, vamos. Que é o seguinte, aqui, rapidamente, quando soube que eu vim aqui, né, ter esse privilégio de repartir a mesa aqui com a Eliane, eu estava, por acaso, tinha lido pela 100ª vez, ou talvez milésima vez, o Brás Cubas,
que é um livro que eu li pela primeira vez com 16 anos e fez minha cabeça de um jeito assim, definitivo mesmo. Que como é que um cara que você lê na escola pode ser tão engraçado, pode ser tão irônico, pode ser tão subversivo, né, de um jeito. Eu fiquei muito impressionado. E aí eu, por acaso, estava lendo numa casinha que eu alugo ali na Mantiqueira, um lugar muito sossegado, e comecei a perceber o seguinte: o livro, né, que todo mundo acho que conhece, assim, tem uma história básica, que é uma história de amor. Né? O Brás Cubas se apaixona por uma mulher casada, uma história de adultério. Se apaixona pela mulher de um político e tem uma longa história com ela. Tem uma longa, isso em 1860, né, no Brasil. E é uma coisa estranha, você vê, era uma cidade pequena, Rio de Janeiro, tal. Como é que isso pôde acontecer? Um cara ter uma relação com uma mulher de um político. Quer dizer, no livro o Machado conta que isso vira uma grande fofoca na corte, mas é uma grande audácia, né, o cara conseguir ter. Aí eu fiquei olhando no livro, pensando, mas porra, aonde os caras trepam? Né? Porque não tinha motel. Em certa altura, assim, depois de 2 anos que ele começa esse relacionamento de amante com a Virgília, né, o Brás Cubas, é que eles alugam uma pequena casinha no Catumbi e tal, num lugar reservado e tal. Mas durante esses 2 anos, que ele diz que foram 2 anos de amor tórrido mesmo, assim, aonde que rolava essa transa dos dois? Né? E aí, a certa altura aqui do livro, ele dá uma... olha que genial que é o Machado, né? Ele faz um circunlóquio tremendo. Peraí, puta, eu não sou bom desse negócio. Ele faz... Quer ver? Então, eu fiquei pensando, mas por onde que tem uma indicação de como rola a transa deles, física? Onde seria isso? A única... Olha a volta que ele vai dar. Ele diz assim: Virgília era um pouco religiosa. Isso é genial, não é? É muito religiosa, é pouco religiosa. Não ouvia missa aos domingos, é verdade. E creio até que só ia às igrejas em dia de festa, e quando havia lugar vago em alguma tribuna. Mas rezava todas as noites com fervor, ou pelo menos com sono. Tinha medo às trovoadas. Nessas ocasiões, tapava os ouvidos e resmoneava todas as orações do catecismo. Na alcova dela havia um oratóriozinho de jacarandá, obra de talha, de 3 palmos de altura, com 3 imagens dentro. Mas, então, aí eu falei, caramba, olha aqui, como é que um cara podia saber que tem na alcova conjugal da mulher um oratório? Porque ele frequentava a alcova. Então ele ficou 2 anos indo na casa da Virgília e trepando com ela na alcova. E apesar de não haver nenhum traço descritivo de como era, de como rolava isso. Aí me deu uma grande coceira de psicografar o Machado, que aliás é muito psicografado. Né? E eu tentei encaixar o que seria uma descrição machadiana de uma transa lá do Brás Cubas com a Virgília. É isso que eu vou ler agora. Eu leio da marreca ou do beijo primeiro? O que você acha? O primeiro, acho. O primeiro? É. Primeiro. Então vou ler, porque eu botei 2 intenções. Primeiro assim, tem a história, rapidamente, com a Virgília. Ele é uma moça com quem ele iria se casar, quando ela ainda é muito jovem, e acaba que ela casa com outro cara, com o Lobo Neves. E o casal vem para São Paulo e o Brás Cubas fica um tempo sem ver a Virgília. Quando o casal retorna ao Rio de Janeiro, ele encontra com a Virgília na rua e fica pasmo, porque ela está cada vez mais bonita, cada vez mais esplendorosa, e ela também se interessa por ele e tal. Aí tem uma primeira valsa, né, nesse reencontro do Brás Cubas com a Virgília, eles vão dançar uma valsa e ele descreve o corpo flexível dela junto ao corpo dele, e a mão, o calor da mão e tal. É uma coisa super erótica, mas é isso, né? E aí ele escreve aí, então, o primeiro contato físico. Isso ele descreve, um beijo. Até aí ele chega, um beijo. Aí, nesse capítulo, o capítulo 53, o Machado começa assim: lembra-me, sim, que em certa noite abotou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar. Um beijo que ela me deu, trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era o portão da chácara. Então, tudo acontece na chácara onde eles moram, né? O Lobo Neves com a Virgília. Aí eu inseri aqui, aí vem a psicografia, né?
E a gente sabe que o texto, os autores, depois de mortos, já não escrevem tão bem como escreviam quando eram vivos. Né? Então, vocês vão notar isso, uma queda de qualidade. Mas, enfim, eventualmente, mas vamos lá. Aí ele rola esse beijo, aí foi, chamei Virgília na chincha, como os pósteros mais acanalhados hão de dizer do século XX em diante. Algo que me é dado naturalmente saber, agora que desfruto da mais folgada e onisciente eternidade. Foi um amplexo de braços e pernas e sucuri famélica. Aproveitei para atacar-lhe a mão em sua fornida retaguarda, encontrando, em lugar das ansiadas nadegotas, nada além da armação e do estofado da famigerada anquinha, que ela usava a ré por baixo do vestido, a empinar-lhe a silhueta feito pata-choca, como se usava muito naquele tempo. Né? Anquinha, ficava aquele negócio. Todavia, a minha canhestra tentativa de fazê-la sentir a pujança túrgida do meu membro romântico viu-se em grande parte frustrada pelas insanas camadas de roupa que separavam a minha calça estufada na altura da braguilha da femínea região pubiana que eu tanto ansiava por ver e tocar e adentrar, mais ou menos nessa ordem. Sem falar nos mais desafiadores seios já vislumbrados num decote nas valsas que havíamos contradançado nas últimas semanas insanas numa férica fieira de bailes. Agora vai piorando. Sob o vestido, abrigava-se uma profusão de sei lá que telas de armação, anáguas de cambraia, camisas de linho, bloomers, espartilhos de barbatana de tubarão e mais corseletes, calçolas e calçoletas dos mais finos linhos e da mais alva e suave seda do Império do Meio. Como diria meu desvairado amigo Kingas Borba, naquele momento, Humanitas, o princípio ambivalente da vida, aqui em sua versão masculina, buscava com transcendente energia a Humanitas em versão feminina, e vice-versa, saliente-se, pois Virgília também parecia desejar-me com fúria. Mas entre Humanitas macho e Humanitas fêmea, interpolava-se a moda, essa intrometida e voluntariosa senhora envolta numa torrente de tecidos, vedando aos olhos e ao desejo do homem o único tecido que verdadeiramente lhe importa, o insuperável tecido epidérmico, com que o Criador revestiu o corpo do primeiro homem, saído do barro, e a seguir o da mulher, feita de matéria mais refinada, ou seja, uma costeleta do homem ao primo canto. Como que adivinhando minhas ardentes intenções ao enlaçar e juntar seu corpo ao meu, com força e quiçá alguma violência, Virgília deslizou sua mão fina de fada, num dos seus adelgaçados dedos luzia um solitário diamante que refletia e refratava o luar nas cores do arco-íris. Deslizou, eu dizia, sua rica mão, até a região central da minha calça, que abrigava àquela altura uma contrafação simbólica e miniaturizada de um gigante adamastor. Ansioso por adentrar a epopeia, apresentar-se logo no proscênio. Eu sou aquele oculto e grande cabo a quem chamais vós outros tormentório, já cantara Camões, e cumprir com denodada paixão os trêfegos desígnios de Cupido. Está acabando, hein? Ato contínuo, não me lembra se ela, se eu, ou se o indigitado Cupido, alguém, em todo caso, providenciou a soltura do gigante Júnior, expondo o mitológico monstrinho ao sereno e as insidiosas correntes de ar frio que haveriam anos mais tarde de levar-me deste mundo. Lugar divertido, afinal de contas, ainda que por vezes frustrante, enfadonho, fátuo, como nós viventes sabemos. Como vós viventes sabeis, aliás. Eis que Humanitas, atuando desde as profundezas do psiquismo de Virgília, transmudou-se no mesmo instinto maternal que anima até o coração das feras, como o da loba que amamentou Rômulo e Remo, os mitológicos primórdios da antiguidade romana. E ordenou à sua hospedeira fêmea que se postasse de joelhos à minha frente e hospedasse em sua boca o cabeçote luzidio do hirto cetro masculino de Humanitas macho, numa operação que aqueles mesmos romanos antigos houveram por apodar de felácio latino. Sim, eis a verdade deliciosamente nua e crua, que nem o manto escuro da noite infinita conseguia ocultar. Virgília sugava e delambia meu falos indômitos com salivosa sofreguidão, enquanto eu depositava as mãos sobre o capuchinho estilizado que lhe cingia as madeixas, castanho aloiradas, acompanhando o sobe e desce daquela cabeça, a amada, que com tanto fervor homenageava a minha agora altiva cabeça auxiliar, a que age sem pensar e sempre a favor de si mesma. Jogando minha cabeça para trás, a de cima, no caso, preparei-me para vivenciar o transe gozoso, fluvial, nilo-amazônico, que logo me acometeu, regido pela ambidestra lei de Humanitas.
por únicas testemunhas, as estrelas sempre complacentes com as loucuras dos amantes de todos os séculos, desde o mais remoto clichê da antiguidade até o maelstrom insondável dos tempos futuros. O líquido e certo é que jorrei na boca de Virgília toda a minha felicidade de homem. O que faltou para tal momento atingir um inaudito ápice poético na história geral das paixões humanas foi que Virgília deu de tossir um pouco, engasgado com a minha descendência descartável. E eu tive que lhe dar tapinhas nas costas, socorrendo a pobrezinha com meu lenço de alcobaça, já um tanto maculado pelas secreções nasais resultantes do consumo de rapé, e ajudando-a a recobrar a postura bípede. Aí conclui Machado, uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria. Uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio. Vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes. Isso é o Machado. Machado, psicografado. Palmas para o Machado. Esse texto do Reinaldo está no site da Flip, para quem quiser ler com mais calma, em outro momento. Leva no banheiro, lê lá. Enfim. Aprofundar, Machado. Se aprofundar mais, um momento mais solitário, enfim. flip.org.br. E também, se eu não me engano, os poemas que a gente está lendo da antologia também. Acho que tem alguns. Vão estar também lá no site. Se não tiverem agora, vão estar depois. Agora que eu já anunciei, vão estar depois. A Eliane tem uma história interessante que tem a ver com essa brincadeira de se interpor no texto de um escritor. Apesar do dom mediúnico do Reinaldo, esse expediente é um expediente, essa correção a alguns autores, ou essa tradução, essa conversa, não é assim, como o Reinaldo acabou de fazer com o Machado, sensacional, um expediente que aparece na erótica literária e que assim, aparece em alguns momentos, me fez lembrar, quando ele passou esse texto para a gente, eu me lembrei, não é um texto erótico, mas eu me lembrei de uma brincadeira que o Manuel Bandeira faz. Em 1925, Bandeira trabalha num jornal, e uma das brincadeiras que ele adora fazer é pegar os textos do século XIX e transformar em textos mais ou menos modernos. E ele faz isso justamente assim, com o texto mais casto, né, do nosso romantismo, que é a Moreninha, né, do Joaquim Manuel de Macedo, que é um texto de 1844. E o Bandeira, então, diz que vai transformar a Moreninha quer transformar a Moreninha numa coisa mais moderna. Então, ele pega uma passagem e transforma isso em versos livres. E diz o seguinte, né, abusando dos clichês românticos, bem, assim, algo bem parecido também do que a gente ouviu. Então, ele transforma um trechinho nisso. Mulher irmã, escuta-me, não ames. Quando a teus pés um homem terno e curvo jurar amor, chorar pranto de sangue, não creias, não, mulher, ele te engana. As lágrimas são galas de mentira e o juramento manto de perfídia. Então, o Bandeira transforma essa coisa em versos livres e tal, mas acha que não modernizou bem, e aí ele faz o seguinte, ele diz, não, eu queria fazer um negócio bem cafajestão. Então, ele diz, não, o que eu queria mesmo era falar cafajeste. Então, ele vai fazer uma segunda transformação desse texto, transformando isso numa fala cafajeste. Ele diz, eu queria brincar falando cafajeste. E aí ele vai transformar o poema nisso que eu vou ler para vocês. Teresa, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele se ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredita não, Teresa.
é lágrima de cinema, é tapeação, mentira, cai fora. Então, é um pouco esse jogo, não é, que a gente lê aqui, que é uma tradução, é uma recriação, não é? E o Reinaldo, acho que traduziu para um cafajeste romântico, não é? De época, cafajeste de época. Um cafajeste de época, né? Mais ou menos, que tem um tom contemporâneo, né? Esse chamei Virgília na chincha, né? Que eu acho divino. Não, é porque ele tem uma onisciência, ele consegue ver, né, o que os pósteros vão... Claro, memórias póstumas. Depois eu escrevi um outro texto, mas se der tempo, amanhã a gente lê. Não, você vai ler. Então, no A final, continuidade é divina. E também acho genial com aquele momento que Virgília, não é, dá de tossir um pouco, engasgada com a minha descendência descartável. É Machado, né? Machado é foda. E eu queria, então, ler para vocês, rapidamente, um outro autor, né, que é contemporâneo, que eu gosto muito, que está na antologia, e que faz uma brincadeira dessas, faz um jogo desses genial, que é o Dalton Trevisan, parodiando o Cântico dos Cânticos. É genial. Numa passagem assim, genial. Não vou ler o poema todo, porque o poema é grande, mas eu vou ler um pedacinho dele, inclusive homenageando o Dalton Trevisan, esse nosso grande escritor que acabou de fazer 90 anos. Merece. Então, aqui, Dalton vai parodiar o Cântico dos Cânticos, criando esses cantares de Sulamita, né? Na voz da própria Sulamita, como também nos cânticos. É o cantar 1. Se você não me agarrar todinha, aqui, agora mesmo, só me resta morrer. Se não abrir a minha blusa, violento e carinhoso, me sugar o biquinho dos seios, por certo hei de morrer. Estou certa, perdidamente certa, se não me der uns bofetões estalados, não morder meus lábios, não me xingar de puta, já hei de morrer. Bata, morda, xingue, por favor, morrerei, querido, morrerei, se você não deslizar a mão direita sob a minha calcinha, murmurando gentilmente palavras porcas, sem dúvida hei de morrer. Também certa a minha morte, se você não acariciar meu púbis de Vênus, com o terceiro quirodátilo, já caio morta de costas defuntinha, toda morta de morte matada. Defuntinha é ótimo. Morrerei gemendo, chorando, se você tilitar a pérola na concha bivalve, morrerei na fogueira aos gritos, se não o fizer. Amado meu, escuta. Se você não me ninar com cafuné, me fungar no cangote, mordiscar as bochechas da nalga, me lamber o mindinho do pé esquerdo, juro que hei de morrer, certo é o meu fim. Te peço, te suplico, meu macho, meu rei, meu cafetão, eu faço tudo o que você mandar, até o que putinha de rua tem vergonha. Uma coisa mais. Muito bom. Vale, Dalton. Nani, já que você falou, você recitou esse poema que que o Dalton se coloca na voz de uma mulher, queria te perguntar, tem uma pergunta aqui também, e eu já queria perguntar, apesar da Safo, que, enfim, escreveu poemas eróticos há muito tempo atrás, não existe muita literatura erótica de mulher, e especialmente nessa antologia, pelo menos nos anos mais antigos, não tem, mas mais recente acaba tendo. Você acha que é uma tendência as mulheres escreverem cada vez mais literatura erótica ou poesia erótica? Quer dizer, eu acho que até um certo tempo a gente tem pouca literatura feita por mulher, né? Então não é só a literatura erótica, né? E realmente é muito acentuado quando a gente está estudando isso a presença feminina a partir do século XX.
Aqui no Brasil há pouquíssimas, né? Tem gente tem quer dizer que na antologia tem a Francisca Júlia, depois já no início do século XX a Gilca Machado, mas assim você vai contando nos dedos, é difícil. Tem a Alexandrina aqui também, que é uma poeta genial, satírica do XIX, mas são muito poucas. Então, a partir do século XX começam a aparecer mais mulheres e, sobretudo, da segunda metade do século XX para cá. Né? Então, aqui, sim, quer dizer, é um exemplo, mas eu acho que isso é uma espécie de... está pontuando alguma coisa que não acontece só no Brasil, não é? Quer dizer, e que não acontece só com a literatura erótica. Não é? A gente está falando mesmo da presença feminina na vida, né, da possibilidade que a mulher passa a ter de se expressar, que era muito, não é, assim, mínima, né, no século XIX. Né? Mas é curioso, né? Porque... Opa. Cá estamos. É curioso que a literatura erótica best-seller, né, que vende muitos, na grande maioria é escrita por mulheres, né, hoje. Essa, não é? Essa, né? Essa literatura, sim. Literatura. É verdade, mas acho que também é um sintoma isso, não é assim? Quer dizer, a gente tem uma literatura de massa, feita por mulheres, com personagens mulheres, e feito, não é? Quer dizer, feito por escrita por mulheres para leitoras mulheres. Né? Então, isso também é um sintoma de um desejo de sair daquela coisa assim, de erótico é só coisa para adulto, que era o masculino. Né? Então, mas temos muitas poetas boas, né, aqui no Brasil, também contemporâneas, que estão escrevendo poesia erótica. Não precisamos ir para aqueles textos aí mais best-sellers. No seu livro tem a Cláudia Roquette Pinto. A Cláudia Roquette Pinto. Quer dizer, agora, da segunda metade do século XX, poetas incríveis. Temos a Ana Cristina César, tem Hilda Hilst, que é Maria uma Lúcia autora... Dalfarra, a Hilda Hilst. Que é uma autora muito importante para você, né? Temos poetas maravilhosas, assim, bem erotizadas, a Adélia Prado, muitas e muito boas. Então, tem uma pergunta aqui da Natália Amarante, que tem a ver com isso que a gente está falando. Reinaldo, tem alguma crônica que você se coloca no lugar da mulher? Poderia ler? Se não, Eliana, poderia ler um poema de uma poeta? Então, acho que a gente tinha selecionado, você tinha selecionado um poema da Adélia Prado, da Adélia né? Prado. Que de repente seria legal ler. E eu lembrei que o Festim, que é o conto do Umidade, que você usou para fazer uma comparação do Reinaldo com o Marquês de Sade, ele é narrado por uma mulher. Tem dois contos aí, na Umidade, que são narrados por uma mulher. E aí a gente pode, então, também comentar, de repente, esse conto. Você quer que eu leia o da Adélia Prado, Adélia, então? Lindo poema da Adélia Prado, que é interessante porque a lira de Eros ela vai do cômico até o grave, ela vai do místico ao mítico. É uma lira que passeia por todas as dimensões. E aqui a gente tem um poema muito delicado, é um poema elegíaco, muito bonito da Adélia Prado, que se chama Lembrança de Maio. Meu coração bate desamparado, onde minhas pernas se juntam. É tão bom existir. Seivas, vergônteas, virgens, tépidos músculos que sob as roupas rebelam-se. No topo do altar ornado, com flores de papel e cetim, aspiro, vertigem de altura e gozo, a poeira das rosas, o afrodisíaco insensado ar de velas, a santa sobre os abismos, a voz do padre abraçada, eu nada objeto, lírica e poderosa.
Queria muito, então, que você comentasse esse conto do... Acho que o Reinaldo pode, mais ou menos, resumir do que se trata o conto. Qual conto? O do festim, né? O festim. Esse é duas grandes coincidências literárias que eu tenho com a Eliane, que a gente descobriu conversando. Uma delas, ela tem um livro que chama-se, eu não consigo lembrar direito do nome, chama Libertinos, Amantes... Perversos, Amantes e Outros Trágicos. Perversos, Amantes... E Outros Trágicos. E Outros Trágicos, não tem libertino, só na minha cabeça. Mas um dos excelentes ensaios desse livro é sobre o Marquês de Sade, né, que eu acho que foi tema de estudo da Eliane durante anos, o Marquês de Sade. De estudo e acredito que também de diversão particular dela. Né? Eu, quando li esse ensaio, tem lá uma hora que ela comenta que nos 120 dias de Sodoma, do Sade, existe ali uma menção a um sujeito, um nobre ali, que tinha uma tara específica, uma tara que assim, ele dava festas e preparava o salão de tal forma que o salão desabasse num determinado momento, matando todo mundo, aleijando todo mundo. Enquanto isso, ele ejaculava, ele tinha grandes gozo, assim, totalmente maluco, vendo aquelas pessoas esmagadas e tal. E aí eu me lembrei que eu tinha escrito num conto do Umidade também exatamente isso. Tem uma mulher que narra, uma mulher que ela é mulher de um médico, e o médico é um sujeito meio chato, que não gosta de festa, não sei o quê, e ela é convidada por um sujeito muito rico para ir a uma festa, ela está louca para ir para a festa, então ela bota um vestido super decotado e ousado e tal, e vai na tal festa. E, de repente, na festa, começa tudo tremer, começa com um terremoto, mas é um terremoto só na casa da festa. E aí o dono da festa diz para elas, e aí começa a cair o lustre, cai uma coluna, cai pedaço do teto, vai machucando as pessoas, matando pessoas, acaba virando uma carnificina, né? Ali aquele terremoto localizado na festa. E o cara conta que ele instalou um sistema de terremoto na casa para justamente provocar aquele desabamento e tal. Eu achei aquela ideia que eu tive bastante bizarra, né? Enfim, isso acontece muito, ter ideias meio bizarras. E ficou por isso mesmo. Mas aí eu leio no ensaio da Eliane que o Sade teve a mesma ideia que eu, assim, né? No século XVIII, narrando esse cara que se comprazia assim, enormemente em ver as pessoas soterradas sob Então fala um pouco disso, um pouquinho mais. Vocês estão vendo que a mediunidade do Reinaldo, assim, não é só no século XIX, não, o negócio... Aí a Eliane veio assim com tem uma tradição, essa ideia de coisa que desaba aí para satisfação de alguém que talvez tem uma longa tradição. Tem uma coisa do Nero, né? Fazer o Calígula, o Nero, também outro colega, né? Nosso. Citado por... Eu vou citar rapidamente para vocês só a Paixão Sadiana, e eu quero citar um pedacinho do conto dele, que é assim, hilário, você chora de rir. A Paixão de Sade está nos 120 dias de Sodoma, e ela é muito rápida, não é mínima. Ele diz o seguinte: um grande devasso adora dar bailes, mas sob um teto preparado que cai assim que o salão está cheio e mata todo mundo. Se vivesse sempre na mesma cidade, ele seria descoberto, mas muda-se com grande frequência. Aliás, só costuma ser descoberto depois do 50º baile. Quer dizer, isso é uma paixão assassina que está lá nos 120 dias de Sodoma. E o Reinaldo é uma festa que acontece num lugar assim, absolutamente cinematográfico e tal. Eu estou citando o Reinaldo agora nessa leitura, com uma cinematográfica mansão com sua colunata branca inspirada diretamente em O Vento Levou, onde o proprietário Dr. Hércules recebe a jovem senhora Fátima Márcia da Bessa Rocha, também conhecida como FM da B. Rocha. E aí tem essa história toda, que tem esse terremoto, e de repente a Fátima está lá com o Hércules, e ele diz para ela, não é, quando começa a tremer a casa, cai lustre, um montão de gente ali urrando, ele diz assim:
Trata-se de um Home Earthquake System de última geração. Extremamente realista, não acha? 5 pontos na escala Richter, o suficiente para garantir emoção e adrenalina. Então, o conto dele, ao mesmo tempo que você chora de rir, e está fazendo assim, uma crítica de todos esses sistemas que são muito modernos e de todo esse aparato aí da vida moderna. E eu, enfim, acho que é difícil dizer, mas o que eu flagro aqui nesses 2 autores é que são 2 autores que fazem tudo desabar diante de nós, não é? Quer dizer, na verdade, a imagem do desabamento que aparece tanto numa das Paixões Assassinas de Sade como no conto do Reinaldo, elas podem ser lidas assim, não é? Como metáforas mesmo da própria literatura destes autores, não é? Que faz com que tudo desabe e que a gente tenha que se ver ali no meio destas ruínas, não é? Encarando a nossa humana condição assim na sua no seu lugar mais provisório e mais assim irremediável, não é? Então, ao mesmo tempo que é algo, não é, do qual se ri, também expõe, não é, a provisoriedade de tudo e, sobretudo, a precariedade da nossa humana condição. Eu acho até que a literatura erótica ela é muito isso, não é? Quer dizer, ela vem nos falar dessa precariedade e, de alguma forma, não é, ao ampliar, não é, o desejo, está sempre ampliando o gozo, o desejo, não é, ela vem tentar um pouco remediar isso. Não é? Então, rapidamente isso. Infelizmente, a gente está com pouco tempo. Então, eu queria pedir para você ler o poema do Sebastião, que Nunes. é um poema Nunes, Sebastião Nunes, que é um poema sensacional. E na sequência, queria pedir para o Reinaldo ler a continuação desse diálogo machadiano. Legal. Sebastião Nunes, um poeta mineiro que tem poemas muito interessantes, eróticos, e esse aqui chama Erótica Batalha. Eu queria agradecer também a todo mundo que mandou as perguntas aqui, não deu para ler todas, mas eu vou passar para eles, enfim. Obrigado. Erótica Batalha. Tua latejante buceta palpitante, meu amargo cacete perfilado. Ovos batem continência à beira do saco. Como Ótimo, depois a gente pode até ler essa. E, por um acaso, total, porque a Eliane falou, pô, mas você leu no meu livro? Eu falei, não li. Eu tinha lido, inclusive, na História da Vida Privada, no Brasil, um dos ensaios desse livro é do Luiz Felipe de Alencastro, e ele que cita esse negócio aqui. Então aí a tal história, né, que eu estava dizendo, quer dizer, os caras passam de 3 a 4 anos tendo uma relação tórrida de amantes. E não tem nenhuma descrição de como é nenhuma cena de cama, né? Porque, evidentemente, isso não se faria jamais no século XIX, nem se cogitaria, e também não estou aqui sugerindo que faz falta no Machado isso, né? Mas, é claro que depois de morto ele ficou muito mais desbocado, entendeu? Ele ficou muito mais soltinho, né? E aí vem aqui. Então, eu vou seguir para abreviar aqui e um pouco assim, direto ao assunto.
que ele está dizendo assim, né? Esse é o Machado psicografado. Ao cabo daqueles 2 anos, né, que ele fica comendo a Virgília na cama do conjugal dela, sob as vistas dos 3 santos do oratório, né? Que coisa mais perversa, né? Quer dizer, ao cabo daqueles 2 anos, os 3 santos de plantão no oratório barroco sobre a cômoda, na sagrada alcova matrimonial, que adorávamos profanar, entre eles Santa Luzia, a protetora da visão, portando sua bandeja com 2 olhos azuis de vidro, entre eles a Santa Luzia portando 2 olhos azuis de vidro. A trinca de santidade já devia estar bem habituada aos nossos arroubos dionisíacos diante de seus olhos de madeira policrômica. Confesso que mais de uma vez tive o impulso de ir lá fechar, de parimpar as portinholas do oratório, mas sempre achava a tarefa mais urgente desempenhar ali na cama com Virgília. Deitávamos e rolávamos sobre o fio da navalha, cancelando de nossas consciências a sempre palpável possibilidade de o Lobo Neves tornar a casa a deshoras e nos pilhar em flagrante deleite em seu próprio leito, tornado palco do mais desgrenhado adultério, sem falar no assédio dos olhos e ouvidos dos fâmulos e mucamas, sempre atentos à movimentação íntima de seus amos. Aí também, para dar uma aceleradinha, assim, eu fiquei imaginando, pô, se o cara vai lá na casa da mulher, né, transa com ela na cama dela e do marido, como é que não tem nenhum estratagema, nada para ocultar isso? Aí eu li também nesse ensaio do Luiz Felipe de Alencastro que um tabaqueiro de Cuba fez um charuto especialmente para o Brasil, que fez muito sucesso, era muito vendido, chamado El Guanabara, esse charuto cubano, esse puro. E aí a Virgília percebe, né, com a sua sensibilidade assim, muito afiada, que o charuto ele continua a queimar sem que alguém o fume. Quer dizer, e aí o que ele faz é o seguinte: quando ele chega na casa, alguém instala ele lá no fumoir da casa e a Virgília dá uma ordem para a criadagem não incomodar, né, o nhonhô que está lá fumando o seu charuto, tomando um porto, à espera do marido quando ele chegar, né, em casa. E o que acontece é que ele acende o charuto, deixa o charuto lá fumegando e sai correndo, se esgueira e vai para a alcova lá do Oratório dos Santos. E aí, então ele diz isso: ocorre que meros 3 minutos depois da minha chegada, eu abandonava o charuto a fumegar sozinho, fazendo da minha presença ali mera fumaça. Enquanto isso, a parte mais palpável do meu ser se esgueirava para a alcova do casal, onde, posta apenas num camisão da mais fina cambraia e já alongada na cama de baldaquim, um capricho aristocratizante do casal, a trêfega Virgília me estendia os braços nus, preâmbulo da nudez total que logo viria a lume. No vai da valsa dos nossos intensos conúbios, Virgília tomava lá suas precauções contraceptivas. Nos períodos em que a senhora Lobo Neves se acreditava fértil, entre o 9º e o 16º dia a contar do primeiro dia em que lhe desceu as regras, eu, involuntário onã bíblico, era compelido a praticar o desagradável e constrangedor coitus interruptus, derramando minha seiva numa toalhinha, providenciada pela prestimosa senhora da casa para tal mistério. Isto até um dia em que propus trocarmos a perereca pela marreca nos dias férteis e também naqueles em que lhe aportava a doca o packet boat, também dito paquete, que vem dar ao porto do Rio de Janeiro, vindo da Inglaterra, a cada 28 dias. Para reforçar meu pleito, entoei um lundu safado muito em voga naquele tempo. Iaiá, não teme, solte a marreca, senão eu morro, leva a minha breca. Isso aqui tem no livro. Com o auxílio lubrificante de um balsâmico azeite de oliva extra virgem do Mediterrâneo, ótimo para pôr ensaladas e enrabadas, e de um travesseiro que Virgília mordia com força, de costas para mim, eu lhe metia meu metafórico charuto na marrequinha, com uma devoção priápica, que nem Abelardo ousou dedicar a Heloísa, o Tristão a Isolda, o Júlio César e Marco Antônio a insaciável Cleópatra, sem embargo da vã jactância varonil. Pronto. Grande Machado, grande Machado. É isso, então. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Eliane Roberto Moraes, Reinaldo Moraes. Maravilha, obrigado.